quando a gente atinge o diabetes, o que vai acontecer? É aqui que o paciente fica predisposto às complicações crônicas, né? Porque quando as glicemias atingem o patamar para diagnóstico de diabetes, daí o paciente está predisposto a desenvolver complicações crônicas. E, além disso, ao longo desse processo da doença diabetes, o que vai acontecer? Num primeiro momento, as glicemias já estão acima do normal, mas não é muito alta, né? O pâncreas ainda está produzindo insulina além do normal. Por exemplo, de 8 soldadinhos, o pâncreas passou a produzir 7, 6, 5, que é muito mais do que a produção normal, né? A produção normal seriam 2 aqui no meu exemplo. E aí, o que acontece? Nesse contexto, o pâncreas ainda produz insulina demais, porém, isso não é suficiente para vencer a resistência. Então, a gente já tem glicemias em níveis de diabetes. Porém, medidas como mudanças no estilo de vida, com perda de peso, reeducação alimentar, o uso da metformina, que é um medicamento que reduz a resistência periférica à insulina. O que acontece? Isso daí, num primeiro momento, é suficiente para que essa insulina produzida pelo pâncreas seja suficiente para controlar a glicemia. Então, o paciente fica bem controlado, ele atinge as metas glicêmicas com essas condutas. O tempo vai passando e a doença continua progredindo. Essa é uma doença crônica. E a produção de insulina pelo pâncreas progressivamente vai diminuindo, porque ele está trabalhando acima da capacidade ao longo de anos. Isso daí tem um preço. Então, ao longo do tempo, essa capacidade vai diminuindo. E aí, o que acontece? Chega um momento em que só medidas de mudança no estilo de vida, mais metformina, passa a não ser suficiente. Daí você tem que adicionar agentes antidiabéticos, né? E aí você acrescenta um outro medicamento com outro mecanismo de ação, né? Porque o primeiro que entra é para combater a resistência à insulina, que é a metformina. Mas com o tempo você vai acrescentando, né, outros agentes. E daí, o que acontece? A doença vai progredindo, chega um momento em que o paciente já está usando 2, 3, 4 antidiabéticos, e aí vai chegar um momento em que essa produção pancreática de insulina, ela vai decaindo, vai chegar um momento em que a gente vai se deparar com a falência pancreática, né? E que é um processo progressivo, mas vai chegar um momento em que esse pâncreas não consegue mais produzir insulina, nem mesmo a produção normal. A produção cai, né? Porque o pâncreas fica trabalhando acima da capacidade muito tempo. Aí isso vai se reduzindo, aí ele vai passar por uma produção dentro da faixa normal, né? Normal entre aspas, porque para esse paciente uma produção normal de insulina é absolutamente insuficiente, né? Para vencer a resistência, mas ele vai passar por esse processo e lá, tardiamente, ele pode inclusive evoluir para uma falência completa, que é quando o pâncreas não consegue produzir insulina mais, né? Ou produz uma quantidade ínfima, mínima de insulina que realmente não funciona. Então, se você entende que existe essa linha do tempo, fica mais fácil você entender aonde que entra a insulina.